Bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 25 do curso de Espiritismo Básico, um estudo que nós fazemos aqui nesse canal, onde a gente lê o Livro dos Espíritos do início até o final. Toda aula a gente lê algumas questões novas do Livro dos Espíritos. Na aula 1, a gente explicou o que é o Espiritismo. Então, se você não assistiu e se você está começando agora, é muito recomendável que faça a aula 1 e depois faça na sequência. Na aula 2, a gente fala sobre Evangelho no Lar. Muito útil e muito interessante. Se você não faz ainda o seu Evangelho no Lar, é muito bom que assista a esse vídeo, a essa aula, aula 2, desse mesmo canal, dessa mesma série de vídeos aqui. Bom, aqui a gente sempre lê o sinal verde, uma página do sinal verde, faz a compreensão daquela página e o entendimento, e aí acaba fazendo ali uma reforma íntima, um passo a mais ali da reforma íntima, né? A reforma íntima, naturalmente, ela é constante, ela não para, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se vigiando, controlando, e o sinal verde ele serve ali como um farol mostrando para a gente ali o caminho. E o Livro dos Espíritos, lógico, é a nossa base, é o primeiro livro que Kardec compilou, e ele é, para quem está iniciando em Espiritismo, é o recomendável aí para compreender a doutrina. Bora lá então. Vamos então para a leitura do Sinal Verde de hoje. A leitura de hoje do Sinal Verde, ela tem o título Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Muito bem, então, como sempre, um texto curto, rápido, objetivo, direto, né? Eu acho que não tem muitas dúvidas aqui, vale a pena só a gente reforçar aqui o entendimento. E o que ele fala aqui é sobre melindres. Melindres justamente são aquelas situações aqui em que a pessoa fica chateada e fica, como se fala no popular, de bico, né? Ou seja, sem querer falar com o outro ou magoado de alguma forma, e aquilo acaba provocando, às vezes, até chega a ódio, dependendo do ser, né? Se o ser permitir isso, ele pode até odiar o outro, porque tudo começa com um pequeno melindre de ambas as partes, né? Um sem falar com o outro, às vezes por um problema pequenininho, e aquilo vai tomando uma proporção, né? Com os egos inflados, como sempre o ego é o que arrasta esse tipo de problema, e vários outros, a gente sabe. E a conclusão é que os dois terminam se odiando, sem se falar, né? Então a gente tem que cortar logo no início. Quando começa uma situação dessa, cortar logo no início, ouvir a outra pessoa, como diz o texto aqui, olha, pode ser que tenha, as palavras dela pode ser que te tragam algum ensinamento, mesmo que seja um ensinamento de, olha, não é isso. Isso não bate com a minha razão noética, com os meus pensamentos internos. Não bate com com a minha escolha de vida. Então eu não concordo. Mas você, pelo menos, você ouviu. O que não pode é dizer não por dizer, né? Ah, porque eu não gosto dele, já vou logo de cara dizer não.
Ah, ele não me cumprimentou, eu vou logo recusar, né? Então, isso não. A gente tem que sempre ser o máximo racional possível, utilizar o cérebro racional, né? Uma coisa que eu repito sempre, a gente sempre fala aqui no canal, não deixar o subconsciente agir no automatizado, processos automatizados, né? Porque senão a gente aceita muita coisa também errada, né? E recusa muita coisa que de repente poderia pelo menos tirar um aprendizado dali. Então é isso, ele fala aqui, olha, não permita que suscetibilidades conturbem o seu coração, né? Então, você pode discordar, o outro pode discordar, mas de forma alguma ficar nervoso, né? O diálogo tem que ser sempre em tom calmo, tranquilo, como diz Jesus, mansuetude, acima de tudo, tranquilidade, seres mansos, em paz, para poder ouvir. Porque senão você nem ouvir, você não consegue. Dê aos outros a liberdade de pensar, ou seja, todo mundo tem o direito de pensar diferente. Está errado? Vamos conversar, a gente conversa, mas não quer aceitar que está errado, né? Então, ok, segue com o teu pensamento, eu sigo aqui com o meu e a gente continua se falando, sendo amigos, não é porque pensamentos diferentes de uma pessoa com a outra, os dois não possam conviver e ser até amigos, né? Pode, por que não? Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. E isso é normal. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser um grande auxílio na sua experiência. Ou seja, você tem que. Tudo na vida, na nossa vida, a gente tem que pegar de experiência e de aprendizado, né? Você olha qualquer coisinha, há uma mosca voando. Que aprendizado eu posso tirar disso, né? Às vezes não tira nenhum, mas às vezes você tira, nem que seja uma observação do que teu amigo está falando e de repente de um caminho que não deve seguir, né? Olha, você vai ter esses problemas, você vai por esse caminho, eu não vou, né? Bom, melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Isso não pode, né? Como eu disse agora há pouco, a gente pode discordar, pode ter opiniões diferentes, mas pode continuar sendo amigos, pode continuar sendo irmãos. Quem reclama agrava as dificuldades. Então, reclamar reclamar aqui, né? Não é reclamar do outro em si, é reclamar da situação, reclamar do mundo, reclamar de tudo, né? Então, é aquilo que eu também repito com muita frequência, olha, quem reclama, pede de novo, né? É clamar de novo. Reclamar é clamar novamente aquela dificuldade, aquele problema. Então, a gente tem que saber passar por aquilo. É uma discordância, são pensamentos diferentes, não tem problema nenhum. Vamos em frente, cada um com sua posição. Eu não vou aceitar a dele simplesmente por aceitar, né? Pode ser até que concorde com ele. E esse daí é o pensamento racional. Racional é que decide. Pode ser até que eu concorde, mas não vou aceitar por aceitar, para ser bonzinho, né? Ou para continuar amigo. Não, aí não. Eu tenho que ter o meu direito de escolha também. Da mesma maneira que ele ou ela também tem o direito de escolha dela ou dele. Não cultive ressentimentos, né? Raiva, mágoa. Não, o pensamento é sempre esse. Ele está no direito dele de escolha. A gente sabe que está todo mundo subindo. Pode ser que uns subam um pouquinho mais reto, pode ser que uns peguem o caminho da direita, contornando, outros peguem o caminho da esquerda, contornando, mas todo mundo está subindo. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere, colaboração, baixar o ego, reduzir o ego, né? Algo que a gente tem que fazer com frequência, reduzir o ego e tentar ajudar. Quem vive de ferir acaba na condição de espinheiro. Então esse foi o texto de hoje, muito bom também, falando sobre melindres, né? Às vezes você, numa situação de trabalho, o trabalho tem muito melindres também, né? Normalmente por ego, por falta de colaboração, por excesso de competição.
né, que acontece muito no trabalho, e aí causa melindres. Não, tá, pensamento errado, o pensamento sempre tem que ser de colaboração, de ajuda. Assim é que a gente cresce, e cresce juntos. Já falamos em outros vídeos sobre isso também, sobre trabalho, né? Teve 3 leituras sobre trabalho aqui que nós fizemos nas aulas anteriores. Ok, essa foi a leitura de hoje do Sinal Verde. Vamos então para o Livro dos Espíritos de hoje. E o Livro dos Espíritos de hoje, nós estamos dentro da parte 2, capítulo 4, sobre a pluralidade das existências. Reencarnações, né? Basicamente, pluralidade das existências, múltiplas existências, ele está falando aqui das reencarnações. Nós já lemos os itens que estão em azul aqui na tela, e hoje nós vamos falar sobre sexos nos espíritos. A primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, então, sobre sexo nos espíritos, foi questão 200. Têm sexo os espíritos? E a resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Concordância de sentimentos, na hora a gente se lembra do quê? Nível vibracional, né? Então, os espíritos, eles estando cada vez mais dentro da mesma vibração, né, é muito mais fácil e muito mais próximo o amor entre eles, a simpatia. Questão 201. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher? E vice-versa? Resposta: de certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e animam as mulheres. Conclusão: em uma encarnação você pode vir homem ou pode vir mulher. Depende do que foi combinado para aquela existência sua e depende do que você precisa aprender. Existem alguns aprendizados que você faz melhor como homem ou como mulher, dependendo, né? Dependendo dos afazeres que vão ser lidados, dependendo da região onde você está, dependendo do país, das leis e tudo, né? Mas o fato é que o espírito pode nascer ou como homem ou como mulher. Tanto faz, né? E, naturalmente, a experiência materna, né, com os filhos é uma experiência que é muito mais próxima da mulher, né? Apesar de que o homem hoje em dia acompanha muito, está ali próximo e tudo, mas não se compara, né? Então existem algumas experiências realmente que são num corpo de mulher e outras experiências que são mais para um corpo masculino. Mas o que importa aqui, mais importante, é a resposta que é, olha, o espírito ele não tem sexo e ele pode nascer ou no masculino ou como homem ou como mulher. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou encarnar no corpo de mulher? Quando errante, que ele diz, é quando o espírito está aguardando para encarnar, né? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, mais ou menos tem a ver com o que eu falei agora há pouco, né? Algumas provas ele vai escolher um corpo de homem para conseguir cumprir, outras provas ele vai escolher o corpo de uma mulher para conseguir cumprir e passar pelas provas e assim por diante. Aí tem uma explicação aqui. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Essa foi a explicação aqui que deram na questão 202. O objetivo fundamental
é ganhar experiência, ganhar conhecimento, progredir e evoluir. Agora nós entramos na questão 203. E a questão 203 está dentro agora de parentesco e filiação. Então, a partir de sexo ficou entendido, não tem sexo. Os espíritos não têm sexo masculino e feminino, os espíritos são uma bolazinha de luz, né, luminosa, energia pura, e não tem sexo. Ponto. 203 agora vai falar sobre parentesco, sobre filiação, né, sobre família. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma venha adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Bom, então é isso. A pergunta foi bem assim, olha, os pais transmitem aos filhos, né, uma parcela de suas almas, né? Não existe divisão da alma, é isso que os espíritos falam, que não existe sair um pedaço de uma alma para ir para outra, não existe. Né? O que eles transmitem ali, a alma é indivisível. O que os pais transmitem ali é apenas o direito à vida animal, ou seja, eles são ali a ferramenta que permite ali a criação daquele novo ser do ponto de vista material, tá? Do ponto de vista espiritual, o espírito ele tem todo um processo ali de nascimento, né, que ele deve detalhar aqui mais para frente um pouquinho, nas questões mais para frente, não vamos acelerar isso, mas é verdade que os pais sempre transmitem, principalmente na infância, né, têm a obrigação de transmitir ensinamentos. Tá? Mas apesar de um pai obtuso, né, pode este ter filhos inteligentes e vice-versa, tá? Também o contrário. Pais super inteligentes nascem filhos muito simples, né? Muito novos, às vezes espíritos novos, né? E aí cabe o quê? Cabe justamente, às vezes isso acontece para que seja uma oportunidade de que aquele pai transmita o máximo de conhecimento, pais, né? Pai, mãe, né? Para os filhos. E em alguns casos, ao contrário, os filhos transmitirem aos pais, obtusos, como ele diz aqui, novos aprendizados. E assim vive a família, né? Se ajudando, crescendo, evoluindo. 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, às vezes, o que ele explica aqui é que às vezes a gente encarna novamente na mesma família várias vezes, né? Às vezes em condições diferentes, né? Um pai passa a ser filho, uma mãe passa a ser filha ou filho, mas é muito comum isso acontecer, né? Por quê? Por causa da afinidade vibracional entre os seres, pela proximidade, e aí pedem para nascerem juntos de novo, para novamente juntos tentarem se ajudar, progredir mais um pouco e assim por diante. Bom, essa foi a questão 204. Vamos agora para a questão 205. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Para algumas pessoas, a doutrina de reencarnação
se a figura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Como fazê-los anteriores à existência atual? Então, algumas pessoas, né, falam, na época de Kardec aqui falavam, que o processo, as doutrinas de reencarnação, todas elas, né, seriam contra os laços de família, porque diz que existem laços anteriores, de outras encarnações anteriores, né? Bom, e aí um comentário meu antes de ler aqui a resposta é que Jesus disse várias vezes, por isso Jesus disse várias vezes, né? Desapeguem até de pai e de mãe, né? Desapeguem, a gente precisa entender, desapeguem não é abandonar, não é isso de forma alguma, tá? A gente tem responsabilidades com o pai, com a mãe, com os filhos, não é? Com a família de uma maneira geral, a gente tem responsabilidades. Mas não sintam aquela necessidade de posse exagerada, né? De meu pai, minha mãe, né? Não pode, porque a gente que compreende a existência de múltiplas vidas, né? Do mundo espiritual e todo o espiritismo como funciona, né? A gente entende exatamente o que Jesus estava querendo dizer com o não se apegue. E aí a resposta, então, dos espíritos. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade em outras encarnações. Então, é muito interessante, porque nos faz ter esse tipo de pensamento, né? A doutrina espírita nos leva a esse tipo de pensamento. Às vezes a gente está próximo de um servo, de uma pessoa que trabalha para a gente, né? Ou nós trabalhamos para uma família e essa família que nós trabalhamos, nós podemos, em outra encarnação, ter sido pai de alguém lá dentro, né? Ou ter sido família todos juntos, e por isso temos uma afinidade. Bom, essa é a mensagem dessa questão, né? E é só uma observação que não devemos também ficar pensando, puxa, eu acho que eu já fui filho dele, ou ela já foi filho. Não parem para pensar. Justamente a gente, na matéria, que a gente esquece essas coisas, para não ficar pensando e imaginando coisas, né? A gente tem que se amar, ponto final. Amar a todos, a todos. Quer considerar que foram todos filhos ou todos foram parentes, né? Considere, mas ame indiscriminadamente e trate com respeito, com amor, né? Ajude a todos a se levantarem, a seguirem. Essa é a grande mensagem aqui da 205. Aí tem uma pergunta A dentro da 205. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter sido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Resposta: é exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza. Eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi com
consultando-lhes a vaidade, que Deus formulou as leis da natureza. Tá? E aí só um comentário que me vem à cabeça foi justamente, eu acho que o texto é bem claro aqui, né? Porque justamente é ego puro dos que querem ficar sabendo os títulos do passado e tudo, porque a minha família só tem nobre. Aí você fala para uma pessoa dessa, né? Que ostenta e que gosta tanto disso, né? É ego puro isso, né? Você falar para uma pessoa dessa que ela já teve uma outra encarnação, em que ela pode ter vivido na pobreza, né? Mendigando talvez, né? Ela não quer nem saber, ela vai contra e vai dizer ainda por cima que essa doutrina é ruim, que essa doutrina estraga com os conceitos de família dela. Então, é assim que as coisas funcionam, tá? E ainda digo mais que me vem à cabeça aqui foi por causa desse tipo de pensamento, desse tipo de pessoas, desse tipo de ego, que se tirou do cristianismo ortodoxo a reencarnação. Que os primeiros cristãos sempre acreditaram, né? E a gente fala sobre isso na nossa série de vídeos sobre o gnosticismo, sobre o Evangelho de Tomé, imperdível. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e depois vá assistir essa série que é muito legal. A gente consegue compreender como de fato os primeiros cristãos enxergavam a espiritualidade, enxergavam as respostas de Jesus como eram diferentes das que a gente tem nos evangelhos canônicos. Então, algumas não, algumas são parecidas, mas muitas delas são bem mais espirituais, né? É muito legal de assistir, tá? E é isso, pessoal. Agora vamos à questão 206. Questão 206, para finalizar hoje aqui o Livro dos Espíritos. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso mesmo menos afeição. Consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então é isso, uma boa explicação aqui dos espíritos para a gente finalizar aqui hoje. Tá? Basicamente eles dizem aqui que, olha, o importante de você ter nascido numa família boa, numa família realmente, o que é uma família boa? É uma família em que você consiga evoluir, acima de tudo. É uma família que vai te ajudar a puxar para cima, que vai te erguer. Né? Isso é uma família boa. E qual o orgulho que você tem que ter? Você pode ter orgulho? Não deveria. Mas se tiver algum orgulho, né, se satisfaça com o prazer de ter afinidade com essas pessoas que vão poder te ajudar a crescer e a evoluir. Tá bom? Muito bem. Na próxima aula, falaremos sobre parecenças físicas e morais. Para terminar essa aula de hoje, então, a gente vai aqui falar um pouquinho aqui sobre conceitos fundamentais. Na pergunta,
16. O que são provas e expiações para o Espiritismo? Bom, a gente tem provas e expiações, né? O nosso planeta é um planeta considerado, chamado nível dele, né? Ele está num nível, nosso planeta, que é chamado de provas e expiações. Então, esse é um nível do nosso planeta. E por que ele está nesse nível? Ele está nesse nível, tem algumas características, né? E uma das características é que existe mais o mal do que o bem, né? Então, o mal prevalece num planeta de provas e expiações. A vibração não é uma vibração boa, né? Mas já um nívelzinho mais adiantado um pouco. Não é um planeta retrógrado, um planeta pré-histórico, né? Não é. Já é um planeta já de provas e expiações, caminhando para se tornar um planeta de regeneração. Bom, mas o que é prova e o que é expiação? Quando você fala assim, o fulano está passando por uma expiação ou está passando por uma prova, né? Bom, conceitualmente, prova significa como o nome já diz, né? Uma experimentação, né? Uma prova de algo, algo que você tem que experimentar na carne para fazer determinados aprendizados. Pode ser que seja cuidar de um doente, pode ser que seja, de repente, qualquer tipo de experiência prática da carne, né? E expiações, né? O que são expiações? Expiações são dores, são realmente problemas, às vezes um defeito físico, às vezes não significa que todo mundo que tenha defeito físico esteja passando por uma expiação para pagar algo que fez no passado. Não, não. Mas pode ser que seja isso, tá? Porque expiação é basicamente isso. São defeitos físicos, defeito mental, né? Às vezes o ser nasce com um problema mental e muitas vezes isso é uma expiação. Mas pode ser também, como nós já falamos anteriormente, uma missão, tá? Pode ser que seja um ser até elevado que desceu com uma missão de fazer um ensinamento para os outros, os que vão cuidar dele. Então ele desce com aquela incumbência, eu vou passar por essa expiação, mas é uma expiação no formato de missão, é acordado, combinado para ele descer. Ele não está pagando débito, não, ele está servindo de ferramenta, servindo de meio para que os outros façam um aprendizado. E um aprendizado de quê? De amor, de compaixão, de saber cuidar do outro, né? Muitas vezes isso acontece. Mas isso não acontece só com defeito físico, né? Na nossa vida, de uma maneira geral, você encontra problemas na vida constantes, né? Que vão te dar dores, vão te dar sofrimento, vão te dar, por exemplo, falta de emprego, essas coisas assim, que são o quê? Podem ser um tipo de expiação, né? Ou se for uma coisa pequena, um aprendizado só que você tenha que fazer e observar o resultado, observar, aí é uma prova, né? Aí é uma prova que você vai observar, você vai ter que fazer uma experiência e uma observação e vai tirar uma elevação daquilo ali, um aprendizado daquilo ali. Então, mais ou menos nessa linha, tá? Provas e expiações, que se fala muito, e falamos também de missão. Muitas vezes o espírito vem com uma missão. Essa missão, às vezes, é de passar um determinado sofrimento, tá? Para servir de exemplo, às vezes, para os demais, né? Para auxiliar os demais. Com aquele sofrimento dele, auxiliar os demais a fazerem algum aprendizado. Ok, pessoal, então a aula de hoje é isso. Terminamos aqui a aula 25. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijão no coração de todos.